Nenhum pai deveria perder seu filho. Vai contra a ordem natural das coisas. Sem os nossos filhos, não temos futuro. Passei a minha vida lutando contra a estupidez e a covardia por um mundo melhor, onde pessoas boas possam prosperar sem medo. Sei quanto custa. Vejo todos os dias e aceito. Mas não posso aceitar isto. A tragédia de Will não pode ser em vão. Eu garantirei isso. Não é aqui que termina, é aqui que começa. Falei com o Mitchell hoje. Gideon está caindo em cima dele, mas ele conseguirá. Ele tem uma cabeça boa e a mesma determinação que Will tinha. Posso ver porque eram próximos. Os Marines, na sua sabedoria infinita, disseram que ele não era apto para servir. Não pode lutar com o braço. Nunca diga a um soldado o que ele não pode fazer. Se alguém merece uma segunda chance, esse cara é o Mitchell. Me dê um exército de homens como ele e não haverá nada que a Atlas não possa fazer. Lagos. Se é melhor exemplo de incompetência governamental, eu não conheço. A KVA chegou como se fosse dona do lugar, como se fosse seu direito tomar o que quisesse. Sem esperanças, os representantes vêm a mim, chocados, porque alguns homens bem armados podem botar uma nação tão grandiosa, tão poderosa de joelhos. Perguntam que tipo de homens são. Eu digo que são apenas homens dispostos a fazer o que for necessário para atingir os seus objetivos. Sem emoção, sem desvio. Ao compreender esses fatos mais básicos, você tem tudo de que precisa. Na superfície, usinas nucleares têm sido perigos táticos desde a sua criação. Em 2048, a Atlas enviou um longo relatório ao Departamento de Defesa sobre os riscos de segurança. Acho que não gostaram das descobertas porque engavetaram um relatório e nos deram um contrato de segurança só para calar a nossa boca. Mas não foi por isso que aceitei o trabalho. Aceitei o contrato porque a Atlas daria o melhor retorno aos impostos pagos pelos contribuintes. Gastamos milhões em reforços de concreto. Construímos defesas antiaéreas, porém a nossa maior conquista foi eliminar a falha humana. Pode construir defesas tão fortes quanto quiser, mas a raça humana é o elo mais fraco em qualquer sistema. Quando um ataque vier, e eu não duvido que virá, então anote o que eu digo. Será porque alguém deixou a porta aberta. Não se pode proteger o que não se pode controlar. Líderes lideram. Sucesso e fracasso se resumem às escolhas que fazemos. Capturar o Dr. Denoir e julgá-lo seria um passo decisivo adiante na caça por redes. Mas de que serve julgar este homem pelos seus crimes se podemos usá-lo para prevenir crimes futuros contra a humanidade? Centenas, quem sabe milhares, foram mortos pelas experiências deste homem. Mas se os resultados puderem beneficiar a humanidade e salvar vidas? É errado dar uso a esse conhecimento, independente de como ele foi obtido? O correto é respeitarmos os mortos. Que melhor maneira de honrá-los do que dando significado às suas mortes? Dados científicos existem além da moralidade. São recursos que podem ser explorados para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. No entanto, escolher não fazer nada com eles não é uma escolha. É aceitar que pessoas inocentes morreram em vão. Uma missão desta escala é um assunto sério, na melhor das hipóteses. Operar no meio de um destino turístico é, sem dúvida, extremamente perigoso. Mas o perigo é a chave para o sucesso. Hades apostou em nossa humanidade. Nenhum governo sobrevive aos protestos da opinião pública se centenas de turistas inocentes forem mortos em uma missão fracassada. Hades sabe disso. Mas nós não somos o governo e o nosso poder não vem de um mandato popular. O governo poderia ter detido a gente, as Nações Unidas também, mas não o fizeram. Por quê? Porque eles acham que pisei na minha própria armadilha. Eles viram do que a Atlas é capaz e sabem o quão poderosa se tornou. Eles têm medo. Mais medo de mim do que têm de Hades. Com a KVA no meio, quem sobrou para afetar o status quo? Olham para nós e, em vez de verem o nosso sucesso, veem uma ameaça. Poder demais para controlar, poder demais para deter. Então eles apostam no nosso fracasso. E eles estão certos de que teremos medo.
Mas medo não é uma opção para nós. Contanto que entreguemos a cabeça de Hades em uma lança, ninguém irá nos deter. Eles nos seguirão. Se quiser vender a sua visão às pessoas, mostre a elas. Chamam esta parte do mundo de o berço da civilização. Por 10.000 anos foi o centro do comércio e da cultura. O lar de reis, califas, déspotas e ditadores. As primeiras imagens de guerra que eu vi vieram deste lugar. 2 guerras em 2 décadas e sem muitos resultados. Vi como guerras rapidamente se tornam nebulosas se não forem executadas com eficiência. Se há algum lugar que representa o total fracasso do governo, é Bagdá. Os nossos líderes abandonaram o lugar e eu usei a oportunidade para tomar as rédeas do destino. 50 anos de podridão e a reconstruímos em 5. Agora, Nova Bagdá é mais do que uma cidade próspera. Ela é o símbolo do que está por vir. Todo mundo acha que suas ideias estão corretas. Por isso que as pessoas que você chama de terroristas se chamam de libertadores. Os fundamentalistas acham que têm razão, os capitalistas também, os comunistas acham que têm razão. E ninguém nunca convencerá um e outro de nada. E todos esses homens honrados ensinando ao mundo a partir de congressos e parlamentos, cujo tempo passou há muito tempo e recusou a admitir, pelo menos em público, que ideias não determinam quem está certo. O poder determina. Eu tenho o poder. Então estou certo. Em dias como este, é difícil lembrar o que é o progresso. Bilhões de dólares, anos de pesquisa. O corpo humano não é uma máquina que podemos reconstruir. Danos aos tecidos precisam de tempo. Células precisam de tempo. Somos criaturas mortais e o tempo nunca é nosso amigo. Aceleramos o processo de crescimento com sucesso, mas as células não se mantêm por si próprias depois de um certo período. Mesmo assim, DNA continua sendo um recurso importante. Sem DNA, a manticora teria morrido durante o estágio de desenvolvimento. Deslealdade. Não há crime pior. Não há punição severa o suficiente. Devem ter recrutado o Mitchell. Eu vi algo nele, algo que raramente se vê em um homem. Um líder. Algo de mim, quem sabe. Um homem que pode seguir cegamente e pensar por si mesmo. Will teve que se virar sozinho. Desleal? Costumava achar isso. Mas posso ter errado. Gosto de pensar que o Will teria retornado com o tempo. Para uma borboleta nascer, uma lagarta precisa morrer. Em um certo momento, células imaginais são ativadas no DNA da lagarta. Essas células permanecem dormentes, mas, quando ativadas, se comportam como um câncer que ataca as células saudáveis. As células cancerígenas crescem e a lagarta é destruída no fim, mas elas se tornam a base para uma nova vida. Uma borboleta. E o ciclo continua. Tão cruel, mas tão belo. Os nossos maiores avanços podem bem levar à nossa destruição. Um caminho leva à morte. Uma arma mais poderosa do que qualquer coisa já vista. O outro, a vida, a regeneração de células humanas, a conquista da morte, a imortalidade. Pode-se transformar tudo em armas. Só é preciso imaginar. Algumas das campanhas militares mais bem-sucedidas o foram porque ninguém imaginava que era possível. Se estiver planejando enfrentar a força naval mais poderosa do planeta, não poderá fazê-lo em uma guerra aberta.
Ataque a partir das profundezas do oceano ou ataque antes que sequer tenham chance de sair do porto. Derrubando a ponte sobre a frota, eu conquistarei duas coisas. A primeira é estratégica, incapacitar a terceira frota dos Estados Unidos. A segunda é simbólica. Por mais de um século, a ponte Golden Gate representou inovação e poder tecnológico. Destrua um símbolo poderoso de força e você o torna em um símbolo de fraqueza mais poderoso. Faça um adversário sentir-se fraco e ele ficará fraco. Um ato covarde de terrorismo? Quem diabos quer enganar? Eu enfrentei a maior frota naval que já navegou os oceanos com uma pequena companhia de agentes especiais altamente treinados e habilidosos e venci. Podem distorcer isso de milhares de formas, mas imagens falam por si mesmas. Covarde? Não. Eu defendo as minhas ações. Terrorismo? Com certeza. Se as suas ações não inspirarem medo e terror nos corações do adversário, então não há razão para estar em guerra. O ataque veio como eu previ. Ao forçá-los a reagir, eles reagiram como tolos, porque estão sem poder de resposta por outros meios. Uma afronta ao seu poder é uma afronta à sua existência, mas a sua demonstração de força, poder e decisão só irá expor a sua impotência. Poder? Eles não têm poder de verdade. Eles têm propaganda, têm recursos, eles têm comitês e orçamentos, votos e vetos, proposições e emendas tabeladas. Tudo é inútil. Amanhã, se levantarmos, o faremos sob um novo amanhecer. E é aí que o trabalho de verdade começará. Este momento está sendo criado há anos. Bilhões de dólares, anos de pesquisa, percalços e descobertas científicas. Muitos duvidaram que este dia viria, mas ele chegou. O gênio saiu da lâmpada. A Manticora excedeu as expectativas e teve um desempenho maravilhoso. Mesmo agora, tendo visto com os meus olhos, parece um milagre. Caminhei completamente intocado enquanto centenas de combatentes inimigos morriam ao meu redor, atingidos no campo de batalha onde lutavam. Cada homem tem um DNA único, um código que, como o seu destino, é seu e de mais ninguém. Quem quer que controle a Manticora, controlará o destino da humanidade. Nada nem ninguém poderá ficar no nosso caminho. O inimigo está às nossas portas, mas nunca deixaremos que vença. O que comecei será continuado, esteja eu aqui para ver ou não. Sou apenas um agente da mudança, guiando-nos para um destino compartilhado. Nossos filhos viverão para ver o fim do terror, da fome, da opressão e da brutalidade. Um mundo no qual as necessidades serão providenciadas. Um mundo livre da tirania do governo, de diferenças artificiais e crenças falsas. Um mundo unido sob uma bandeira. Democracia? Democracia. Ela não é o que essas pessoas precisam, nem sequer o que elas querem. Estadunidenses têm mandado no mundo inteiro tentando instalar a democracia aqui e ali por um século. E não funcionou nenhuma vez. E por que você acha que isso acontece? Porque esses países não têm as bases necessárias para sustentar uma democracia. Pequenas coisas como sermos tolerantes com os que discordam de nós, ou tolerantes com os que seguem um Deus diferente do nosso, ou que os jornalistas possam discordar da porra do presidente.
E você acha que pode entrar nesse país baseado em alguns princípios religiosos fundamentalistas, soltar umas bombas, derrubar um ditador e começar uma democracia? Fala sério. As pessoas não querem liberdade. Elas querem regras, limites, proteção de invasores e delas mesmas. As pessoas precisam de um líder que possa dar os limites e a assistência para manter o caos controlado. Se você lhes der isso, elas te seguirão. E é aí que eu entro.